Boa noite, Daniela. Boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Aline, nosso suporte hoje. Como Boa noite a estão? todos, bem-vindos. Oi, Aline. Boa noite, pessoal. E aí, animados com a reunião de hoje? Vai Sim? ser maravilhosa. Ó, tô colocando novamente aqui as leituras, tá, pessoal? No nosso chat, primeira e segunda edição. E quem gostaria de fazer essa leitura? Precisamos de 3 leitores, Débora. Sim. Eu já tinha perguntado aqui no chat se alguém se dispunha. Então, para que a gente não perca muito tempo, né? Escolhendo os leitores, eu vou até fazer a sugestão que quem quiser ler nos próximos encontros, entre um pouquinho antes e já pode ir combinando com o suporte, quem gostaria de ler, né? Que aí só a gente só distribui a parte de cada um, que aí a gente não perde tanto tempo. Se ninguém quiser ler, a gente vai ler, né, Daniela? Vamos. Ó, Quem Débora, gostaria? para o primeiro leitor, Marlene animou. Maravilha, Marlene. Você está com a primeira ou segunda edição? Com a primeira, Primeira, né? primeira, isso. Tá, então eu vou pedir para você ler páginas 197 e 198, tá? A Andrea Tá. levantou a mão, Dani e a Melissa também. Tá legal, maravilha. Aí eu vou pedir para a Andréia ler. Você tá com a primeira edição, Andréia, ou a segunda? Sim, a primeira. Tá, vou pedir para você ler a 199 e a 200 até aquele parágrafo que chega no meio da página que termina com a frase: se mostraram visualmente, ainda se mostram, tá bom? Ok. Aí, Melissa, você continua com como isso é possível? E aí você vai até essa frase antes de, nesse contexto, apresenta uma meditação. Você pode parar na frase anterior. A participante deixa o palco agradecida e profundamente emocionada, tá bom? E para aí. Obrigada. Ok. Então, vamos olhar quem está aqui conosco. Olha só, vamos Quem está ligar as aqui pela nossas primeira vez, né, câmeras. Débora? É, sempre tem alguém, né? Que é a primeira vez. Se a gente deixar a câmera ligada, a gente fica realmente mais presente aqui ainda, né? É. Ok? Então, Tá. antes da gente começar a nossa leitura, a gente vai fazer uma respiração para a gente melhorar nosso centramento, a nossa presença, né? A gente pode fechar os olhos um pouquinho, sentar de maneira confortável, com um sorriso, porque vamos saborear as palavras de Sophie. E a gente então solta o ar pela boca, respira ao máximo, inspira e vamos relaxando. Soltamos o ar pela boca, inspiramos, expiramos. Com isso, vamos sincronizando os nossos hemisférios cerebrais, inspirando e expirando. E vamos então voltando para aqui, abrindo os olhos. Aline, tem alguém com o microfone ligado. Você consegue ver para fechar os Eu tô microfones? procurando. Eu já fechei, Débora. Tá, ok. Tá? Então, podemos começar? Todos prontos? Sim. Marlene, abri seu áudio, por favor. Ok.
Caso a minha tela fique escura, vocês me desculpem, porque apagou aqui um pouquinho, mas voltamos aqui já, ok? A interação entre Cosmic Power e família Stelling, original Hellinger. O campo comum. Cosmic Power e família Stelling, original Hellinger, formam uma unidade inseparável. Demonstro isso com o exemplo da constelação a seguir, que trata de um sintoma físico. Sophie Helling para participante. Qual sintoma físico você tem? Participante. Eu tenho problemas de pele. Sophie Helling, venha aqui. Cada sintoma na pele revela um problema maior do que pensamos. Onde está o seu sintoma? A participante mostra. Sophie Hellinger, interessante. Aqui no peito e nos ombros? Desde quando você tem isso? A participante, há 10 anos. Sophie Hellinger, o que aconteceu há cerca de 10 a 12 anos? A participante, eu não consigo pensar em nada agora. Neste momento, eu não consigo mais pensar claramente. Sophie Hellinger. Se você concordar, perguntaremos ao seu corpo, por meio de um teste cinesiológico. Você concorda? Antes de mais nada, testaremos se você está conectada e pode ser testada. Quando eu disser segure, você mantém seu braço levantado na altura dos seus ombros. Não levante o braço acima da altura dos ombros. Agora, segure. Sophie Helling, depois de empurrar sem dificuldade o braço para baixo, ela está sob estresse. Por alguma razão, ela não está receptiva. Normalmente, essa separação é por motivos de proteção. Sophie Helling realiza alguns movimentos na cabeça da participante. Ela estica seu braço novamente. Sophie Helling testa novamente. Dessa vez, Sophie Helling, apesar de seus esforços, não consegue empurrar o braço para baixo. Sophie Helling, isso significa agora ela pode ser testada. Eu a reconectei ao sistema Eu a reconectei ao sistema e ao campo de informação. Esse foi o primeiro passo. Agora, coloque sua mão sobre a pele no externo, onde você sente desconforto na pele. A participante coloca uma mão sobre o externo e estica o outro braço. Sophie Hellinger, segure. O braço pôde suavemente ser pressionado para baixo. Sophie Hellinger, há claramente um bloqueio nessa parte do corpo. Os sintomas de pele afetam todo o corpo. Na maioria dos casos, todo o campo familiar também acaba afetado e envolvido. Você tem marido e filhos? A participante, eu estou casada há 2 meses. Sophie Hellinger, já tem filhos? A participante, não. Sophie Hellinger, você gostaria de ter filhos? A participante, sim. Sophie Hellinger, quem sabe quem te enviou até aqui? É algo que me pergunto muitas vezes. Sophie Hellinger pede à participante para novamente colocar sua mão sobre o externo, sobre o problema da pele. A participante estica seu braço. Sophie Hellinger, essa pessoa envolvida com o problema ainda está viva? O braço permanece firme. Sophie Hellinger, ela ainda vive? O braço permanece firme. Sophie Hellinger, isso significa sim, seria a mãe? O braço se abaixa. Sophie Hellinger, não, não é a mãe. O corpo sabe tudo. Ele sabe qual conflito em algum momento você teve e com quem. Devo continuar perguntando? Participante, sim, por favor. A participante estende o braço.
Sophie Hellinger, ainda há uma ou mais pessoas que querem se manifestar por meio deste sintoma? O braço permanece firme. Sophie Hellinger, isso quer dizer sim, o pai? O braço desce quase imperceptivelmente. A participante começa a chorar. Sophie Hellinger, onde está seu pai? Participante, em Israel. Sophie Hellinger, e sua mãe? Participante, também. Sophie Hellinger, e você discorda do modo como eles conduzem o casamento? A participante estica o braço não se deixa ser pressionado para baixo. Ela é sacudida pelo choro. Sophie Hellinger, os filhos são assim. Isso se dá pela discordância com a maneira como os pais conduzem seu casamento. Os filhos querem o melhor para os seus pais. Para a participante, o problema tem a ver com o passado dos judeus? O braço permanece firme. Sophie Hellinger. Sim, o problema está no campo dos judeus. Há pessoas que morreram na guerra, que tiveram algo a ver com o que aconteceu? O braço permanece firme. Sophie Hellinger. Sim, essas pessoas estão presentes nos seus pais. O braço vai para baixo. Sophie Hellinger. Não, eles estão presentes em você? Sophie pressiona com toda a sua força, o braço não se move. Ele permanece totalmente firme. Sophie Hellinger. Sim, eles estão presentes em você, não nos seus pais. Então agora, coloque sua mão no lugar de seu problema de pele e diga: eu não te conheço, mas eu te amo. No seu idioma, e mantenha o braço esticado. Sophie Hellinger testa novamente. O braço permanece firme. Sophie Hellinger, essa é a verdade. E dali também vem a força. Em nosso corpo, em nossas células corporais, carregamos todas as informações do campo. E cada sintoma é um mensageiro deste campo. Sophie Hellinger para o grupo. O que isso tem a ver com Cosmic Power? Na realidade, já estamos em uma constelação familiar. Cosmic Power abre todo o campo e rapidamente chegamos ao problema principal. No campo da energia de Cosmic Power, a vida que vivemos até agora e aquelas que viveremos no futuro já estão presentes no aqui e agora. Por meio de Cosmic Power, também fazemos contato com todas as centenas de seres que me contataram antes do curso e também se mostraram visualmente e ainda se mostram. Como isso é possível? Por meio da respiração consciente das centenas de pessoas aqui presentes. É um campo forte e um estímulo forte, pois nada do que já foi pode desaparecer. Está presente para sempre, para se reconciliar, para incluir o passado, em vez de o Combatê-lo. combatê-lo. Né? Uma vez que nos preocupamos com uma pessoa, estamos ao mesmo tempo rejeitando outras, porque acusamos e culpamos essas outras pessoas ou aquela pessoa em questão. Sophie Hellinger aponta para a participante. Com ela, vemos agora que seu sistema corporal não estava conectado a um campo de cura. O primeiro teste mostra isso. Ela não tinha força alguma. Sophie Hellinger para a participante. Diga no seu idioma: sou uma judia e permanecerei conectada a todos os judeus para sempre. A participante repete em seu idioma. Ela estica o braço. Sophie Hellinger. Segure. Sophie Hellinger tenta pressionar o braço para baixo. Ele está firme. A participante respira fundo e se liberta. Sophie Hellinger para o grupo. Vemos a resposta através da respiração. Damos um suspiro de alívio quando algo deu certo. Essa respiração nos liberta. O corpo tem a necessidade de se soltar. A energia tem permissão para fluir novamente no corpo. Isso nos permite um suspiro de alívio. Como dizem por aí, eu respiro aliviada, porque um peso foi retirado de cima de mim. A participante fica comovida
e com a cabeça acena concordando com tudo o que Sophie Hellinger diz. Sophie Hellinger, qual é a sensação de respirar aliviada agora? Participante, eu me sinto bem melhor e mais leve. Sophie Hellinger, muitas vezes nem nos damos conta do fardo que carregamos na vida. Só nos damos conta disso quando ele se foi. Antes disso, estamos acostumados a ele. A participante deixa o palco agradecida e profundamente emocionada. Ok, muito bem, muito obrigada a todas as leitoras, né? Então, é um texto bem profundo, né? E aí, por isso que a Sophie fala, né, que a Cosmic Power é a base da constelação familiar. Não só por isso, mas por outras coisas também que a gente pode até numa outra vez comentar. Vocês entenderam como é essa posição desse braço, pelo que foi lido, a altura que fica o braço, como que é feito o teste? Deu para ficar claro aqui? Quem não? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ok. Quer mostrar a posição do braço para a gente, Daniela? Uhum. O Isso, braço fica parado assim, e a isso. pessoa que está. Deixa eu só abrir minha câmera, peraí. É, Assim tá dando para ver? Dá para ver. assim, ó. Tá? Então, tem uma pessoa que testa fazendo essa resistência para baixo. Então, quando não tem o tônus muscular, o braço cede. Quando a Uhum. pessoa está em coerência, né, e ela está também com seus hemisférios cerebrais equilibrados, o braço fica firme. A pessoa aperta, aperta, aperta e o braço É, não desce. isso. Quando a Sofia faz uma pergunta e o braço se mantém firme, é um sim. E quando faz uma pergunta e o braço desce, é um não. Então, por isso que ela às vezes fazia o teste, o braço ficou firme. Então, aí ela continuava com aquela pergunta ou passava para uma próxima. Se o braço abaixava, não era aquela sim para aquela resposta. Ok? O teste pode ser feito também de frente, viu, Débora? Tanto de frente quanto de lado. Mas eu sempre vi fazendo, ela usa mais o de lado, né? Mas é bom Uhum. outras maneiras de se fazer isso. A Enfim, Andrea. vamos ver o que que vocês entenderam, o que que vocês, né, ficaram mais surpresos, no que vocês foram mais tocados, ok? A Andrea quer falar. Então, boa noite, pessoal, todo mundo, né? É, me chamou muito a atenção porque eu estou com problema de pele. Uhum. É uma sincronicidade incrível, né? E há mais ou menos um mês eu estou com um problema de pele que a princípio foi diagnosticado como uma infecção bacteriana e depois agora teve um segundo diagnóstico que é herpes zoster. E aí a minha pergunta seria o seguinte: eu mesma posso fazer esse exercício para tentar identificar essa minha questão? Não, você precisa que alguém faça para você, né? Ah, Mas o que que aconteceu com esse exercício aqui? Ele funcionou bem também porque tinha um campo grande, várias pessoas respirando e fazendo isso, né? Mas é, normalmente você pode fazer uma pergunta, né? Alguma pergunta e você pode ter essa resposta, né? Você está com conflito com alguém também, né? sim, Você pode fazer essa pergunta para você, né? E para poder falar o que sim ou não, só fazendo o teste. Você vê que a própria Sophie perguntava uma coisa, ia testando outra, né? Ou então fazer uma constelação também para olhar, né? A sim, constelação vai te dar uma resposta. Ela mostrou que como o Cosmic Power ajuda na constelação, mas uma Uhum. constelação também vai deixar você ver isso, ok? perfeito. Essa questão da pele.
ela coloca aqui de uma forma que parece que tem a ver com a relação com alguém. É isso? Ou eu Olha, entendi errado? no caso dela, tinha uma relação, e a Sophie foi pesquisando isso. A gente não tem essa Sim. resposta pronta. Se Uhum, tivesse, ela não tinha testado a participante e uhum. cada vez mudando a pergunta ou seguindo o que a participante sinalizava com o exercício, né? Então, você tem que olhar o seu caso. A Tá, constelação ou o seu exercício vai dar uma resposta. Às vezes a outra pessoa vai ter a mesma doença e ela está conectada com outra situação, né? entendi. Mas Obrigada. normalmente a pele, que é o que a gente se relaciona, está muito ligado a alguma reação com alguém, né? Como às vezes alguma doença autoimune. Mas aqui a gente não vai ficar muito aprofundando nisso aí, porque a gente precisa de ver, cada caso é um caso, né? Tá bom? Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada. E aqui no âmbito, Andréa, do Cosmic Power, claro que, né, isso de fazer a constelação ou um próprio atendimento de cinesiologia também ajuda a localizar, né, quem é a pessoa. Mas no Cosmic também você pode fazer essa pergunta antes de meditar, como a gente já fez aqui algumas vezes, né? Para que você possa, utilizando o Cosmic Power, você ir se harmonizando com essa mensagem, porque todo sintoma é uma mensagem, né? Traz algo para você entrar em contato, né? Então, quanto antes você respirar com essa mensagem, você sorrir para essa mensagem, quanto antes você vai se harmonizar com o que ela está trazendo. Não é algo a ser excluído, é algo, como o Bert e a Sophie sempre nos ensinam, quando o sintoma vem, muitas vezes a gente quer excluir, quer se livrar dele, né? E o que eles nos pedem justamente é dar lugar, é o contrário. Quando eu dou lugar, aquilo pode ser como se isso se diluísse nesse oceano de amor do nosso corpo, sabe? Então, nesse movimento aqui do livro, ela deu lugar aos judeus no coração dela. Hum? Então, naquele momento, ela sorriu, ela chorou de alívio, e a Sophie falou: tá vendo? Ela expirou, ela relaxou, ela suspirou, tipo, ah, né? A gente vê isso nas constelações, é assim que a pessoa, a gente alcança aquele lugar onde estava preso, né? Que a Sophie fala assim, que o amor que não flui inflama, ele fica preso também, né? Aí a pessoa faz assim, sabe? Então ali ganhou um lugar no seu coração. E, Perfeito. e tem outra parte do Cosmic também que a gente aprende, né? Quando a gente vai avançando nos cursos, é fazer autoimposição de mãos em nós mesmos, né? E aí, às vezes, aquela questão se dilui e o sintoma, às vezes, pode desaparecer sem você precisar de entender tanto, né, o que aconteceu, né? Então, é um passo seguinte, né? Ou, às vezes, também a gente pode receber uma imposição de mãos em alguém, sem precisar, às vezes, de entender tanto o que aconteceu, né? Aquilo já se dissolve, né? Ok? Muito bem. Acho que a Eva tinha levantado a mão, ou não? Mais Quer falar, alguém? Eva? Então, uma das partes muito importantes que sempre me chama muita atenção é o quanto o ato de acolher, de olhar para aquilo que eu não queria ver, às vezes, porque às vezes as pessoas falam que tudo precisa de uma constelação, mas quando a gente aprende a meditar, a fazer uso dessa meditação do Cosmic Power todos os dias, eu não preciso muito de constelação, porque o ato de respirar, de soltar aquilo que está me incomodando e dar lugar para uma nova oportunidade, já é um momento de cura.
porque eu tenho observado muito isso com as pessoas que eu oriento para a meditação, que eu falo, experimenta meditar, porque, isso é bom, o Cosmic resolve. Experimenta, eu só vou saber se vai ser bom para mim quando eu praticar. Aí sim eu vou ter certeza, porque eu tenho visto tantos exemplos de mudança de pessoas, de situações e até cura, sem a pessoa fazer praticamente quase nada, só o ato dela ter a disponibilidade, a disposição para meditar de manhã, à tarde e à noite, só isso já resolve. Muita gente fala, nossa, Eva, eu nem percebi que já resolveu a questão que eu queria tanto, que eu não sabia a solução. E quando eu comecei a praticar meditando todos os dias, simplesmente sumiu, resolveu. Então, sim, porque no momento que eu me conecto com esse eu divino, que é tão maravilhoso, que só eu posso fazer isso por mim, né? Ninguém pode fazer me ajudar meditando para mim, até ajuda, assim, eu vou fazer por você, mas o bom é eu fazer, é eu sentir que eu tenho esse poder aqui comigo. Eu tenho essa solução, está dentro de mim, e eu preciso buscar ela. Então, quando eu me disponho a olhar para dentro de mim, que é uma coisa que ninguém pode fazer por mim, só eu posso. É o momento de estar na minha presença, na minha companhia, buscando alguma solução. Então, eu acho que é maravilhoso quando você faz isso e quando você encontra essa resposta, né? Eu vejo que muita coisa, lembra, acho que vocês talvez lembram, quando eu comecei no Cosmic, que eu reclamava muito que eu bocejava e lacrimejava. Na realidade, eu chorava. E eu não entendia por que eu fazia aquilo. Eu tinha raiva daquilo, porque eu molhava minha blusa com as lágrimas que saíam sem eu querer chorar. E aí eu fui entender no encontro que a Sophie fez em Salvador, que aquele momento eu estava chorando, liberando as lágrimas dos meus ancestrais, que não tiveram oportunidade de chorar. Então, quando eu entendi isso e olhei para isso, eu nunca mais fiquei bocejando e lacrimejando, porque eu parei e falei, puxa, é isso. Aí eu olhei, eu vejo a sua dor, eu vejo as suas lágrimas, eu sinto a sua dor e eu acolho isso do fundo da minha alma. Eu vou honrar vocês fazendo algo de bom com a minha vida. Nossa, até hoje eu me emociono, porque a partir daquele dia eu não precisava mais lacrimejar e nem bocejar, porque eu tinha encontrado uma resposta para algo que me incomodava muito, porque eu tinha vergonha de ficar lacrimejando e bocejando o tempo todo. E aí eu precisei de fazer esse exercício, de olhar para isso, de acolher essa dor que eu não sabia de onde que ela vinha, mas era uma dor dos meus ancestrais. E pronto, acabou. E eu vi que muita coisa da minha vida mudou. Eu tinha dermatite atópica, que eu precisava de tomar vacina. Hoje eu não tomo mais. Então, o Cosmic fez tanta coisa na minha vida, e vocês sabem disso, porque eu sempre relato as coisas que acontecem comigo, porque eu tenho muita alegria de passar isso para outras pessoas, que foi muito bom para mim, né? Então, eu faço isso com muito amor. Gratidão, Daniele, por tanta oportunidade que o Cosmic tem me trazido e que vocês ajudam a chegar isso até a gente. Obrigada. Obrigada, Eva. É, quando a gente está dentro de um curso, né, a gente está dentro de um campo de cura, né? Isso também pode acontecer aqui, né? Porque a gente está, como a Sofia falou, essa respiração fica muito mais potente, né? A gente não fica fazendo as respirações aqui, mas as nossas meditações, né? A gente pode achar que não está acontecendo nada, mas está sim, né?
Então, a gente meditar juntos é algo muito poderoso e a gente tem outras oportunidades de horários também para a gente fazer essas meditações. E realmente, o nosso corpo, como a Sophie fala, é o nosso melhor amigo. E tudo que se manifesta no corpo, o objetivo é unir algo que estava separado dentro de nós. Esse é o objetivo. Reconhecer e aí sim falar que vê, que foi o que você falou. Eu chorei por vocês, né? A participante aqui, né? Eu vejo vocês, o caso dos judeus. E todos nós, né, podemos ter o que a gente chama de, às vezes, emaranhamento, né? Porque os pais não ficaram conectados com aquelas pessoas, mas elas sim, né? Então, cada um vai de uma maneira, mas à medida que a gente vai respirando e meditando, nós vamos limpando o nosso canal de energia, nós vamos melhorando as nossas companhias, vamos sendo mais protegidos. E vocês já devem ter observado, né? Quem medita aqui, que a gente fala, observa o corpo. Se algum lugar incomodar, sorria para aquele lugar e solte o ar. Então, a gente também, quando sente algo durante a nossa meditação, a gente volta a atenção e sorri para aquele local. A gente está falando sim. Aquele sintoma é algo que está nos chamando a atenção, para que a gente veja e inclua aquilo, né? Então, a gente sempre na meditação fala isso, né? Para observar o que que o corpo manifesta durante a nossa respiração e durante a nossa meditação, né? Ok? E há muitos outros sentimentos também. A Eva relatou aí a tristeza e aquele choro dos antepassados, né? Mas Uhum. quantos de nós não sentem, por exemplo, um vazio ou uma raiva desconhecida, uma irritabilidade, né? Ou uma sensação de congelamento? Isso não é só nosso. Existem muitas energias que nos atravessam, né? O cosmic, a Sofia, ela fala uma coisa muito linda, que os maiores beneficiados do Cosmic Power, além de nós mesmos, são os nossos descendentes, os nossos filhos e os nossos netos, né? Então é claro que tudo aquilo que ficou, né, assim como se fosse uma represa e a gente começa a respirar. Outra imagem que a Sophie usa é a de uma torneira, que quando você abre a torneira, ela ainda sai muito barro, umas pedrinhas, mas conforme a gente vai meditando, né, e essa luz vai passando, a gente vai expondo essa água, vai correr mais e vai, enfim, fluir melhor. E principalmente para aqueles que estão à nossa frente, né? Então é uma bênção a gente poder observar. E imagina que a gente não precisa trazer isso tudo para a mente consciente, porque são muitos conteúdos, nem tudo é necessário. A Sophie gosta muito do Família Stelling, ela trabalha com a constelação familiar. No entanto, aqueles casos que são bastante necessários, né? Agora, quem pratica o Cosmic mesmo é como a Eva falou, com o tempo, essa solução ela vai ficando ali, presente, 3 vezes ao dia, né? E só esses grandes movimentos é que ficam mais reservados ali para as constelações, né? É. E depois, assim, essa parte do. Mas vamos ouvir vocês primeiro, né? Depois a gente fala mais. Senão só a gente que vai falar. Quem mais gostaria de acrescentar algo aqui, né? Que é muito rico esse nosso intercâmbio, né? As nossas compreensões, no que a gente foi tocado, né? Perguntas? Bom, enfim, esse texto, essa parte do texto,
é para mostrar como o nosso corpo nos envia mensagem e a gente aprender a escutá-lo, né? E depois a Sofia fez esse teste cinesiológico, que foi abaixando o braço. Quando a pessoa vai chegando a um nível, né, de meditação ou de percepção, porque existe esse treino durante os cursos avançados, né? Você já senta do lado da pessoa e você já começa a sentir algum sintoma que ela sente, né? E aí, a gente já viu a Sofia trabalhando várias vezes. Ela senta, olha para a pessoa, ou às vezes nem olha. E ela começa a sentir algo na perna, né? Então, aquele sintoma da pessoa, ela começa a sentir no corpo dela, né? E ela pergunta: quem da sua família tem algum problema na perna, né? E aí a pessoa às vezes fala: ah, meu pai, ele quebrou uma perna, ou meu pai é manco, ou algo assim. E aí então ela já sabe que aquela situação daquela pessoa está relacionado com o pai. E aí sim ela começa a trabalhar, né? Então, o nosso corpo está sempre a nosso serviço, né? E a gente tem que honrar muito, né, o nosso corpo e aprender a escutá-lo. E a gente escuta isso quando a gente fica em silêncio, esse silêncio através dessa respiração e através da nossa meditação. Então, se a gente quiser caminhar, melhorar a nossa vida, melhorar a vida, como a Daniela falou, dos filhos, dos nossos maridos, dos nossos companheiros, vamos conhecer o que o nosso corpo está querendo trazer de mensagem. E é sempre nos incluir e nos levar para o nosso lugar, porque aqui ela mesma falou. Se eu acho que alguém está fazendo errado, né? Ou se eu acho que ele devia fazer de uma maneira, eu estou excluindo a pessoa que faz diferente, né? Então, a gente ficar no nosso lugar, no caso, essa participante julgava que os pais não se relacionavam bem, né? E não nos cabe dizer a quem é maior do que a gente o que eles fazem, né? A gente é sempre, perante os pais, a gente é pequeno. No nosso trabalho também, a gente tem que saber o nosso lugar. Isso tudo o Cosmic vai nos ensinando, porque nós vamos expandindo a nossa consciência, né? A gente vai achando o nosso lugarzinho, né? Então, aí os sintomas vão diminuindo mesmo, né? Ok? O pessoal tá quietinho hoje, Débora. É, vocês gostaram do exercício? Já tinham ouvido falar? Nós já fizemos um exercício que a gente fazia o movimento do corpo, né? Ver se o corpo inclinava para frente ou para trás. Sempre o nosso corpo. Nosso corpo guarda tudo que já aconteceu conosco, os nossos ancestrais, e guarda também todas as informações nesse campo até o que vai acontecer. É o campo, nós, quando mergulhamos nesse campo de sabedoria, não existe passado e futuro, está tudo ali no presente, né? E tanto é que a constelação é assim, você começa a sentir no seu corpo quem você está representando, né? Você se esvazia. E aí a informação do campo da outra pessoa chega até você. E aí você então manifesta no seu corpo, né? O que acontece com aquela pessoa, o que vai acontecer, o que aconteceu, né? Então, assim, a gente ter a oportunidade de ter esse trabalho, né? De conhecer pode falar até que é uma ferramenta, né? Mas uma ferramenta que a gente tem que honrar muito. Saber que a gente tem essa oportunidade de observar o que a nossa alma, o nosso espírito precisa de fazer. E o nosso corpo está ali para nos ensinar, né? Está Uhum. puxando a gente para ir para o caminho, né?
E o próprio Bert, na abertura do livro, ele fala que para a constelação cósmica ele é fundamental, porque ele traz justamente essa postura de silêncio e de humildade perante a esse campo que é tão mais vasto, né, de tudo que veio antes da gente, que ela chama também, eu coloquei esse texto na nossa comunidade ontem, né, quando eu sempre coloco um texto de inspiração para a semana, que ela chama de a ferramenta de ouro da cura, que Uhum, é você poder trazer o Cosmic Power também para esse âmbito do olhar para os nossos antepassados, de olhar para a nossa família, né? Porque são essas as mensagens que estão vindo por meio dos sintomas na nossa saúde, né? Então é realmente uma preciosidade essa união do Bert com a Sophie, né? E, e é tão maravilhoso, tão forte, né? Eu estava contando para a Débora que a Débora me envia a leitura sempre na tarde, e eu falei, Débora, hoje eu acordei querendo te sugerir essa mesma página, né? E isso acontece tanto, né, Débora? uhum, Porque tem essa conexão com aquilo que é o importante, não para mim, não para Débora, mas para esse grupo, para o campo que a gente forma juntos, né? E é lindo poder perceber que nessa comunidade, em comunidade, vem a mensagem que vai fazer o melhor, né, pelo coletivo. uhum. Ninguém ouve nada por acaso, né? É. E a Sofia aqui, ela fala, né? Ela falou com ela, alguém te trouxe aqui, né? Uhum, E é uma pergunta que ela falou que ela sempre se faz, né? Quem nos trouxe aqui? Porque alguém nos conduziu aqui, né? Já que aqui pelo texto os antepassados se manifestavam no corpo dela através daquela doença, eles também nos influenciam nas decisões, né? E aí eles querem que a gente olhe, que eles sejam vistos, ou que a gente então os honre, como a Eva falou, em honra a vocês, eu vou fazer muito, muito bem com a minha vida, não lembro a frase certinho, né? E então eles querem, né, que a gente caminhe, né, ou que eles sejam vistos, talvez ninguém nunca viu, né? Então nós não estamos aqui sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, né? E cabe a nós olharmos, né, e desenvolvermos, então, através, né, da nossa expansão, do nosso coração, cada vez mais a gente vai trazendo companhias também superiores, né, que nos ajudam nesse caminhar, né? Então, a gente não está sozinho, né? Ninguém está sozinho e todos são muito protegidos se a gente tem gratidão por eles, né? Fala assim pelo que foi. Então, aí sim, eles podem ser realmente os grandes, vão querer nos ajudar e nos inspirar. Assim como toda mãe cuida de um filhinho, assim, né? Que vai andar na mesa e bater a cabeça, né? Se a gente for grato a eles, eles vão poder fazer isso conosco, né? Nos abençoar em tudo, né? Então, eles estão disponíveis, todos os seres estão disponíveis para nos ajudar, mas a gente tem que dar esse passo, né? O pequeno que procura o grande, né? E que agradece o grande. E, e a vida já foi desse jeito, né? Não tem como ser diferente. E aí, se a gente conseguir agradecer o que a gente às vezes acha que não gostou, né? Vai ficar tudo mais fácil, né? Ok. Mais alguém? acho que o pessoal está querendo meditar, Débora. É, já deu a hora, gente. Já deu a hora.
Vamos lá? Então, vamos virar daqui para a tela. Ok? Muito bem, meus queridos. Vamos nos despedir aqui com um sorriso, né? Agradecer a presença de todos. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Daniela, Aline. Muito obrigada a todos. Obrigada. A gente se vê nas meditações e até